E na oportunidade nós trouxemos um tema, um assunto, e está entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Daniel, quando o rei Nabucodonosor, o grande rei, o grande imperador da Babilônia, levou cativo a nação desmembrada de Israel, porque Israel já tinha ido e Judá foi com Nabucodonosor. E diz lá no capítulo 1 que mais de 10.000 jovens aptos para o serviço, aptos para cooperar, foram transportados como cativos para uma terra distante, um reino distante, o reino da Babilônia. E junto com esses jovens foram 4, Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Chegaram num lugar todo cheio de lazer do mundo, do mais cativo que poderia apresentar para qualquer jovem, para qualquer pessoa que quisesse gozar dos prazeres do mundo. Lá estava o lugar certo. Mas, no entanto, esse grande império que dominou toda a Mesopotâmia foi, na verdade, um protótipo de gerações que haveriam de suceder este grande reinado. Na verdade, esse embrião da Babilônia, ele teve um início formal lá em Nimrod, Gênesis 10. Quem quiser anotar, Nimrod foi neto de Cão. Cão foi um dos 3 filhos de Noé. Esse homem, ele sobressaiu sobre os demais. Ele foi um dos líderes apóstatas que fundou um centro de recrutamento, de zombaria, chamado Babel, e que depois, na subsequência desse aí, veio o próprio nome, a extensão Babilônia. Quando eles construíram uma grande torre, numa arquitetura chamada zigurate, que nada mais é que uma grande pirâmide, e eles chamaram aquela grande construção de Portal do Senhor, Portal dos Céus. Na verdade, eles estavam construindo um grande portal da confusão. E tudo aquilo foi desmanchado, destruído, e o pó daquela torre de Babel trouxe esses reinos e revigorado, turbinado no reinado de Nabucodonosor na Babilônia. Alguns grandes reinados foram caracterizados: o reinado de Assíria, que levou o reino norte para o cativeiro; depois o reinado de Babilônia, que levou Judá para o cativeiro; depois vieram impérios menores, que a própria história demonstra, que foi o grande império grego. Depois o grande império persa, depois o grande império grego e depois o romano. Por que nós falamos isso para você? Porque esse grande rei teve um sonho estranho e indecifrável. E ele ficou muito perturbado com esse sonho e queria que os sábios caldeus da época descobrissem. E os sábios caldeus disseram: nós nem podemos saber o que foi sonhado, e nós também, só os deuses podem saber o que é que representa esse sonho. Mas esse sonho não saía da cabeça desse grande homem, dominador do mundo da época. E ele ficou muito bravo, muito irado, e ele propôs matar todos os sábios da Babilônia. Para que ter sábios se quando eu preciso eles não sabem nada? E dentre esses sábios estava Daniel. Quando o mensageiro de Nabucodonosor chegou a Daniel e trazendo esse édito
de sentença de morte. Ele falou, não, não faça isso não, me dá um tempo que eu vou ver, que eu vou trazer a resposta para esse rei. Então, esse sonho era um sonho de um homem, de uma estátua, que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro se apoiavam em pés feitos de uma mistura de ferro e barro. E de repente veio uma grande pedra que foi cortada sem ninguém tocar nela, e esmagou o pé dessa estátua e esmiuçou o resto de toda a imagem. O ferro, o ouro, o bronze e a prata se misturou com pó e ficou um pó muito grande. E aí, quem é que ia descobrir o que é isso? Mas Daniel orou, prostrou-se ao Senhor, então ele decifrou esse sonho. E chegou para ele e disse que a grande cabeça de ouro era o seu reinado, e que depois do seu reinado viriam reinados subsequentes, não tão grandes quanto o dele, mas que também ia ter sua assinatura para representar em épocas posteriores heranças. E estes reinos, tratava-se dos reinos da Pérsia, da Grécia e Roma. E depois um último reino, do qual cremos que nós vivemos hoje, que é uma mistura de barro e ferro. Pode ver que essa mistura, ela é heterogênea, não dá para misturar ferro no estado sólido com barro, mas o ferro, quando está no estado pó, ele se mistura com barro. O bronze, a prata e o ouro, quando esmiuçados, torna-se uma mistura só. E Daniel conseguiu decifrar, e diz que aquela grande pedra ia vir e ia destruir tudo. No capítulo 2, versículo 35, é o versículo que nós vamos ler, diz que o que restou dessa estátua foi levado pelo vento, mas a pedra se tornou em uma montanha e que encheu toda a terra. Leamos, Daniel capítulo 2, versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana, das eiras e do estio, e o vento os levou e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu-se toda a terra. A versão que nós estamos lendo é a versão João Ferreira de Almeida, ela é corrigida, mas eu quero explicar algumas palavras que talvez, ou creio que nós não sabemos o que é, mas vamos lá. Quando ele revela a este rei o seu reino, e ele diz que aquele pó formado desses elementos sólidos que foram esmiuçados juntamente com o pó da terra, o barro, que também se tornou pó, eles se fizeram tornou-se como uma pragana. Pragana, se você for conferir em dicionários mais avançados, quando você pega uma espiga de trigo ou de arroz, ele tem um cabinho. E na ponta daquele cabo tem uma extensão que ela esfarela. Não sei se vocês já viram isso. E todos esses elementos esmiuçados tornou-se como um pólen, por isso vem de pó. E aquele pó ficou tão assim
fácil de ser levado pelo vento, como um pólen, como uma poeira suspensa, e se espalhou por toda a terra. E isso tem significado. Talvez, quando nós lemos Daniel, nós preocupamos tanto com algumas profecias, mas hoje nós vamos trazer para você um detalhe interessante. E ele diz que esse pó se espalhou como uma pragana num terreiro, isso é a eira, onde se bate o arroz e o trigo, aquela rocha, aquela pedra, ou o terreirão, antigo terreirão de café, onde se batia todo aqueles, para tirar o trigo, tirar o arroz. Ela se espalhou como a pragana na eira, no tempo da colheita, esse no estio, no estio, como alguns dizem, mas enfim, é que no bater, aquilo ficou mais suspenso ainda e se espalhou com o vento por toda a terra. E não se achou lugar algum para eles, misturou-se. Aqui a interpretação é que não se conseguia enxergar, mas o resultado havia. É quando nós inalamos um pólen e nos dá alergia. Não se acha lugar, mas os efeitos da alergia vêm. Este é o pó do mundo, que está circulando, sendo inalado, sendo cheirado pelas pessoas até o dia de hoje. Essa é a revelação da profecia. Mas quanto à pedra que feriu a estátua, ela se tornou como um grande monte e também se encheu toda a terra, esparramou por toda a terra. Ela não ficou suspensa como pó, como um pólen da poeira da estátua, mas a pedra ela se derramou e se espalhou por a terra. Nós sabemos que essa pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo, espalhado pelo mundo, para que todo olho possa ver. Mas o pólen suspenso da poeira da Babilônia, também está sem que possa achar lugar para eles, mas o efeito alérgico vem. Esta é a revelação que nós precisamos atentar para os dias de hoje. Temos o pó suspenso do mundo, mas temos a pedra espalhada por toda a terra. Para o homem, para nós, tem os dois. Tudo que tem neste mundo vem da poeira esfarelada dos reinos dos homens, espalhadas pelas ventanias, ventos que querem te levar para o brilho do mundo da Babilônia. Quem acha que a Babilônia de Nimrod e de Nabucodonosor acabou-se, ela está mais viva do que parece aos seus olhos, porque não se vê, mas o efeito tem acontecido nas nossas sucessivas heranças dos homens. Agora eu te pergunto bem breve, você tem cheirado a poeira, esse pólen do mundo, esse pó formado de todos os reinos, que esmiuçado foi, misturado nos elementos tão finos como a pragana? Esse pó espalhado no ar assentou-se para formar o mundo de hoje e ser inalado, cheirado pelos homens. Homens que hoje são dependentes da inalação dos reinos e vivem e sobrevivem às custas do reino do mundo. Tem o seu prazer aqui e aqui mantém seu vício ao mundo. O homem que é formado do pó do reino dos homens contaminou-se. Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, a natureza adâmica entrou no pó da Babilônia. Já estava, por sinal. Israel nunca fez parte dessa mistura esmiuçada pela pedra. Daniel e seus 3 companheiros fez questão de não se misturar, não inalar este cheiro, esse pó espalhado. A pedra que se fez em pó de todos os reinos. A pedra destruiu todos os reinos de uma vez. Essa é a prefiguração da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando Ele vir, Ele vai se espalhar por todo o mundo. A pedra, irmãos, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses reinos do mundo não subsistirão, nem ontem, nem no passado, nem hoje, dessa mistura que ainda está.
no nosso meio. A poeira está aqui conosco, só não podemos ter o vício de cheirar. Nossas narinas têm o DNA adâmico, ela gosta desse pó, se satisfaz com esse pó, nossa carne se alimenta com esse pó, mas nossa alma foi resgatada pelo preço alto para ser interferido pela pedra destruidora, que nos dá vida. Jesus, a pedra fundamental, a pedra de esquina, vai dar fim definitivo nesses reinos de ontem e de hoje. Tudo vem do pó e ao pó tornará. Jesus, a pedra principal da esquina, trouxe o reino eterno. Jesus, a pedra angular, que nos dá orientação àqueles que são seus. E João disse: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Esse é o pó da terra, o pó dos reinos. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. E é possível, sim, irmãos, é possível. O Senhor é o oxigênio que nos dá a vida, nos dá a respiração. Pelo menos deveria ser assim em todos nós, os resgatados pelo sangue da cruz. Tiago diz 1,12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Nabucodonosor levou como escravos os mais nobres do povo. Confira depois no capítulo 1. Foram selecionados por perfeição física, habilidade, pois eram inteligentes e sábios e poderiam contribuir para esse reino que um dia foi destruído. Jovens inteligentes para servir ao rei, aprender dos costumes e das comidas do rei. Quem quiser ver também em 2 Reis, capítulo 24. Havia centenas, irmãos, de jovens judeus, e se você estivesse lá, também seria levado. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estavam entre os prisioneiros. Eles perderam tudo que tinham em Israel. Perderam família, perderam amigos, escola, a pátria, a comida que eles comiam. Mas não perderam rumo na Babilônia de Nabucodonosor. Continuaram fiéis a Deus, não cheiraram o pó da terra, não se contaminaram, não ficaram revoltados e também não se rebelaram contra Deus no meio de um povo estranho. Amém? Amém. Por que dissemos isso para você? Porque Oséias disse em 4,6 que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Toda vez que nós rejeitamos o conhecimento, a instrução do Senhor, nós começamos a voltar nossas narinas, a nossa vida, para o pó do mundo, que dá sobrevivência ao próprio homem. Não se contaminar com as iguarias da Babilônia foi o passo fundamental de Daniel e seus amigos. Esses jovens, por mais que se ofereceu a eles a comida mais nobre que tinha do rei, eles rejeitaram. Um alimento especial condimentado para o rei, que o rei quis dar aos nobres para contribuir ao seu reino. Tudo de bom dos reinos da Babilônia, para que os jovens pudessem se contaminar e trazer a ele um benefício. Mas eles preferiram, como diz capítulo 1, versículo 8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Preferiram comer legumes, frutas e verduras. Foi um desafio para eles. E Daniel diz no versículo 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos dê legumes a comer e águas a beber, para que se fizesse uma prova ao nutricionista do rei da Babilônia, que comendo a comida saudável, eles seriam mais vistosos que aqueles que comiam a comida do rei. Uma coisa eu posso dizer a você: nós somos o reflexo das coisas que contemplamos diariamente, do alimento espiritual que nós temos diariamente. Amém? Amém. Como muitos ainda não têm convicção da sua fé,
acabam sendo influenciados pelos ventos orientais da Babilônia, os ventos do mundo, que incluíam festas pagãs, suas idolatrias, bebedices, a sensualidade e a prostituição. Viver por viver, aproveitar a vida. Muitos cristãos têm cedido a essas tentações por não possuírem um espírito excelente como havia em Daniel e seus 3 amigos. Amém? Para obter esse espírito excelente, é necessário também ter uma fé excelente. Nós não teremos espírito excelente no Senhor se não tivermos uma fé excelente. O crente precisa perder os desejos do pó da Babilônia. Somente o Espírito de Deus pode nos dar a perda desse costume ou desses costumes. Paulo diz às igrejas da Galácia: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. 5:24. E Jesus ensinou também em Lucas 9:23. E ele dizia isso a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se o pó da Babilônia, negue-se a sua origem do pó, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E tome a pedra de Jesus Cristo e siga-me. Negar a si mesmo é negar o pó da Babilônia, a nossa origem, nosso DNA adâmico. Eis o desafio para mim, eis o desafio para você, para que nós entendamos que nós temos que ter renúncias nesta vida, ter reflexo do que somos. Amém? Amém. Nós precisamos mostrar que a nossa vida cristã é controlar apetites e desejos que existem no homem. Aprenda a crucificar os desejos no poder vindo do Senhor. Amém? Não podemos perder nossa identidade. Por mais que esses 4 jovens tiveram até seus nomes trocados, e foram colocados nomes deles de deidade babilônica, cada um com seu significado. Mesmo trocando o nome, eles não trocaram o coração. Eles não trocaram o coração. Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Trocaram o nome, mas não conseguiram trocar o Deus deles. As pessoas podem trocar de nós o nosso nome, mas nós não podem tirar de nós Jesus Cristo. Amém? Amém. Você pode ser pressionado pelo mundo para se conformar e ganhar forma, até trocar nome com eles. Se ceder, perde a identidade e conforma com o mundo. Ganha nome, ganha forma mundana. Seu jeito de falar, suas roupas, seus costumes, todos eles vêm nesse pacote. Nós precisamos de entender, cada dia mais, que nossa vida é uma vida de renúncia para não perder a identidade, não perder a nossa nova vida no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe, que dê a nós uma excelente semana, um bom domingo para todos nós, na presença do Senhor. Jamais podemos nos entregar aos desejos e aos costumes do mundo, ao pó do mundo. A pedra, Jesus Cristo, derramou sobre nós no amor imensurável de Deus. Amém. Amém. Para terminar este comentário de hoje de manhã, nós vamos falar em 2 características que Daniel teve. Primeiro, Daniel escolheu o caráter acima do conforto. Escolheu o caráter acima de todas as benesses que a Babilônia lhe oferecia. Nesse curto período de tempo que Daniel ficou lá na sua vida, ele desenvolveu a reputação de um nome. Ele era conhecido por ser honrado e ético. Até mesmo os inimigos de Daniel o encontraram digno de confiança. Na sua vida, lute pela pureza ética e moral, como Daniel. Esteja sempre disposto a ser diferente. Pedro disse, o apóstolo,
E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade. Que Deus possa te ajudar. Primeiro ponto. Em segundo ponto agora, em segundo lugar, Daniel se destacou porque escolheu a disciplina acima da desordem e do divertimento. Daniel orava 3 vezes ao dia e se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. O que ele fazia em Judá, ele continuou fazendo na Babilônia. Daniel 6 e 10. A razão pela causa que algumas pessoas têm sucesso enquanto outras falham é por ter pouco a ver com habilidade e fidelidade. A maioria dos nossos fracassos pode ser atribuída a uma falta de disciplina constante. É preciso disciplina para poder sobressair no trabalho, nos estudos, no lar e na comunhão. Precisamos de mais disciplina na nossa vida devocional. Nós podemos dizer 3 pontos depois desses 2 perfis de Daniel. Primeiro, devemos escolher o trabalho em primeiro lugar, depois o conforto. Escolher a disciplina e não a preguiça. E escolher a fidelidade ao invés da negociação. Consagre a sua vida a Deus no mundo da Babilônia em que você vive. Tenha um bom dia. Amém. Obrigado.